Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Psicologia na Internet. Dessa vez vamos trazer um tema aqui bastante legal de discutir, que são 10 mitos sobre a psicologia que as pessoas acreditam até hoje. Então vamos lá? Eu achei interessante eu trazer esse vídeo aqui para vocês, porque como eu disse nos primeiros vídeos, a psicologia é muito mistificada, muito estereotipada. Então a gente desmistificar os mitos é bastante importante para construir uma imagem melhor da profissão. Então vamos quebrando essas falsas crenças que as pessoas têm sobre a psicologia com esse vídeo. Então vamos começar com o primeiro mito, que é: o psicólogo desvenda seus segredos só de te analisar. Não, o psicólogo ele não tem a capacidade de ler o que você está pensando, ou ler a sua mente, ou quais são os seus segredos, porque isso é fisicamente impossível. A gente não tem como ler mente e adivinhar só por alguns detalhes da pessoa. Isso não é válido. O psicólogo, para ele conhecer o cliente, o paciente, ele precisa ouvir esse paciente, ele precisa ter várias sessões, vários encontros, para poder começar a elaborar algumas questões, algumas hipóteses diagnósticas do paciente, né? Na verdade, boa parte dos problemas dos pacientes são ditos por eles mesmos. E as partes mais implícitas, mais escondidas, o psicólogo pode perceber em alguns detalhes, mas ele tem que investigar muito bem e diversas vezes exaustivamente para poder elaborar alguma hipótese sobre o que está acontecendo, sobre qual que é o diagnóstico. É claro que o profissional de psicologia ele pode perceber no cotidiano algumas coisas que as pessoas que não conhecem a psicologia, que são leigas, não percebem. Mas não é nada do tipo, eu sei que você trai sua esposa, ou sei que você assassinou uma pessoa, ou sei que você está planejando fazer. Não é nada exagerado dessa forma. O segundo mito é: os psicólogos fazem diagnóstico logo na primeira sessão. Não, a gente não pode fazer isso de maneira alguma. Inclusive, se o seu psicólogo ou o seu psiquiatra fez ou faz isso, duvide muito da competência dele. Antes da gente querer sair batendo o martelinho do diagnóstico, a gente precisa investigar os sintomas muito mais a fundo do que normalmente as pessoas pensam que é. A gente precisa ver quais são esses sintomas, quando apareceram esses sintomas, qual que é a rotina do paciente, se esse paciente usa algum tipo de medicamento ou de droga que altera a percepção da realidade dele. Então são vários fatorzinhos que a gente precisa ir analisando pouco a pouco para elaborar algum tipo de diagnóstico. Então leva tempo, leva 3, 4, 5, 1 ano de sessões para fazer algum tipo de diagnóstico. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer terapia antes de fazer o diagnóstico. A terapia vai prosseguindo conforme o psicólogo vai conhecendo o cliente, o paciente. Portanto, a gente não pode sair falando que uma criança é esquizofrênica porque ela disse que ouve vozes. Ela pode estar fingindo que tem um amigo imaginário, ela pode estar participando de alguma brincadeira, pode estar imitando algum personagem que ela viu em algum desenho. Então você precisa analisar, investigar muito a fundo esses sintomas, o discurso do paciente, antes de elaborar qualquer tipo de hipótese diagnóstica. O terceiro mito é: psicólogos dão conselhos. Esses conselhos vão resolver todos os problemas do paciente. Infelizmente não funciona dessa forma. O psicólogo ele não é dono da verdade, ele não sabe os segredos da vida e do universo, ele não tem como descobrir. A gente tem a impressão de que as pessoas acham que elas vão chegar na sala, no consultório, vão sentar na cadeira ou deitar no divã, e o psicólogo vai sair lançando frases de efeito, e essas frases de efeito vão provocar um efeito revolucionário na mente da pessoa, e a pessoa vai entender o que está acontecendo com ela, daí ela vai melhorar, vai saber o que fazer, e vai sair pronto da sessão curada, melhorada. Não funciona dessa forma. Na verdade, a maior ferramenta do psicólogo não é a fala, é a escuta. O psicólogo ele vai garantir esse espaço de escuta para o paciente, vai conduzir esse espaço de escuta para que esse cliente fale de seus problemas, de suas frustrações, das suas questões, para que ele possa compreender melhor, interpretar a realidade dele de uma forma diferente, conseguir elaborar insights. Então é o próprio paciente que vai formar a frase de efeito para ele mesmo. É ele que vai elaborar essa reflexão a partir do mundo dele. O máximo que um psicólogo pode fazer nesse quesito
dar alguma sugestão, alguma dica, apontar para algum caminho, mas a intenção, a decisão vai ser sempre do cliente, sempre do paciente. E o quarto mito é: só vai ao psicólogo quem é louco. Essa aqui é uma questão bastante problemática, porque a gente tem que definir o que é a loucura. Eu, como estudante de psicologia, sou muito questionado. Iago, como que vocês descobrem se a pessoa é louca ou não? E eu sempre respondo da mesma forma, eu falo que todos nós somos loucos, só que em graus diferentes. Porque para definir o louco, a gente precisa definir o são. Então a gente tem que elaborar um grau de normalidade. E esse grau de normalidade é idealizado, porque ninguém é completamente louco, ninguém é completamente são. Então o louco seria aquele que foge da norma, aquele que é incomum, que é diferente. Isso não necessariamente é ruim. Portanto, louco é um termo bastante pejorativo, então a gente devia, na verdade, abandonar esse tipo de termo, porque é muito ofensivo para pessoas que, de fato, fogem desse grau de normalidade. Ora, uma pessoa que fala sozinha, ela pode ser considerada louca, porque ela está agindo e se comportando de uma forma que é incomum, que é diferente. Ou uma pessoa que se veste diferente, uma pessoa que coleciona insetos, uma pessoa que tem muitos animais de estimação. São características que são diferentes, que não estamos acostumados a ver. Mas isso só, se você parar para perceber, essas características, nenhuma delas prejudica as outras pessoas. Então, a gente não tem que ter problema com isso. A gente não tem que lutar contra isso só porque é algo diferente, que é algo que a gente não está acostumado. Então, fechando esse parêntese aqui sobre loucura, o psicólogo não vai atender só aqueles que estão longe do grau de normalidade. Na verdade, o psicólogo vai atender pessoas que têm problema de relacionamento, pessoas que têm problema no trabalho, problema familiar, problema de autoestima, problema de natureza sexual. Então são problemas, obstáculos do nosso dia a dia que causam um certo sofrimento psíquico. E a gente tem que lidar de alguma forma, então seria o certo procurar um profissional de saúde mental. E o quinto mito é: psicólogos têm uma vida perfeita e sabem lidar com todos os seus problemas. Eu, como estudante de psicologia, posso assegurar a vocês que não é assim. Só porque uma pessoa teve contato com os conhecimentos da psicologia, não quer dizer que ela vai saber resolver todos os seus problemas. Cada pessoa vivencia o seu problema de uma forma singular, de uma forma única, de uma forma que só ela tem, um problema que só ela tem, um problema que só ela entende. E isso também se aplica ao psicólogo. O psicólogo tem sua vida fora da profissão, ele tem sua família, tem seus amigos, tem os seus hobbies, tem as suas relações, tem as suas dificuldades, tem as suas frustrações. Então o psicólogo não deixa de ser um ser humano quando ele se forma em psicologia, entende? E não tem conhecimento no mundo que vai ensinar a gente a ser totalmente feliz. Não existe conhecimento, não existe uma receita da felicidade, não existe um manual da vida que vai ensinar a gente a ser feliz para sempre. Todos temos problemas. E aliás, para a surpresa de muitos, os psicólogos também vão ao psicólogo. E o sexto mito é: psicólogos só atuam em clínicas. Certamente a imagem, o estereótipo do psicólogo é bem voltado para a clínica, né? Logo que a gente pensa num psicólogo, a gente pensa, o terapeuta, né? Que a gente vai se consultar e tal. E na verdade não é assim. Como eu falei em outros vídeos, o psicólogo atua em diversas áreas. Ele pode atuar além da área clínica nas empresas, na assistência social, na área jurídica, na área do esporte, na área do trânsito. Então são diversas áreas que o psicólogo pode estar atuando, não é somente na clínica. Então vamos para o sétimo mito: psicólogos podem receitar medicamentos. De forma alguma a gente pode fazer isso. Os medicamentos, receitar medicamentos é uma função restrita de quem é formado em medicina, na área de saúde mental, mais especificamente os psiquiatras, né? O psicólogo chega a estudar psicofarmacologia, mas ele estuda para ter uma noção do que o paciente está tomando, para ter aquele contato lá com o psiquiatra, às vezes quando é necessário, essa relação interdisciplinar, mas é para saber ter uma noção do medicamento que o paciente toma, né? Mas nunca receitar medicamento. O oitavo mito é: psicólogos podem atender amigos e familiares. Então, para os meus colegas e familiares que estão assistindo esse vídeo, sinto muito, mas isso não é possível. Então, tentar criar um vínculo psicoterapêutico com alguém que é do seu convívio, uma pessoa que é íntima, pode ser muito problemático,
porque isso atrapalha na construção da confiança que é própria da natureza terapêutica. Isso quer dizer que o paciente vai encontrar dificuldades em revelar algumas coisas para o psicólogo, porque ele é uma pessoa do seu convívio, é uma pessoa que conhece as pessoas que você conhece, é uma pessoa que está ali no seu cotidiano fisicamente. Então, são obstáculos que impedem que o paciente revele algumas questões para esse psicólogo, né? É só a gente imaginar uma tia querer revelar alguma dificuldade sexual com um sobrinho, ou um primo querer revelar algum desejo inconveniente para outro primo. Isso são relações que são muito complicadas, que atrapalham muito o processo terapêutico. Então, são coisas que devem ser evitadas pelo psicólogo. Sem falar que essas relações que já são construídas pré-terapia, elas interferem na forma que o psicólogo vai ver o cliente e isso também atrapalha o processo terapêutico. O nono mito é: psicólogos podem fazer terapia religiosa. Não, pessoal, não se mistura religião com psicologia. É claro que o psicólogo ele estuda a religião, ele aborda a religião como uma forma de estudo, porque a religião é uma manifestação cultural e que afeta o comportamento do ser humano. Mas ele não pode, de forma alguma, querer induzir práticas religiosas. Então, no Código de Ética Profissional do Psicólogo, no artigo 2º, fala que o psicólogo é vedado a induzir convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou de qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Então isso não quer dizer que o psicólogo não pode falar sobre religião na terapia, porque inclusive o cliente pode ter uma relação muito próxima com a religião, inclusive pode ser um fator de melhora na terapia. Mas o psicólogo não pode promover essas práticas religiosas, porque isso é uma função do padre, do pastor e não do psicólogo. E o 10º e último mito é: os psicólogos ganham muito dinheiro. Para quem pretende estudar psicologia, isso pode ser um choque, porque apesar de ser uma profissão que é bastante prestigiada, uma profissão bastante admirada, são poucos os psicólogos que ganham bastante dinheiro com a profissão. Segundo o site Sanar, a média salarial para os psicólogos homens é de R$ 2.592,27 e para as psicólogas é de R$ 2.973,48. É claro que o salário ele pode variar de área para área, porque, como eu falei antes, existem diversas áreas de atuação. Então, se vocês querem mais detalhes sobre quanto o psicólogo ganha em cada área, vai ter um link na descrição explicando certinho. Mas, de forma geral, o psicólogo não ganha muito dinheiro, não esbanja dinheiro, apesar de ser uma profissão muito admirada. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro, espero que eu tenha desmitificado algumas questões para algumas pessoas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no gostei para eu saber que o pessoal está acompanhando. Se você quer acompanhar mais vídeos, se inscreva no canal e compartilhem para os amigos. Então, esse é o vídeo, muito obrigado e até a próxima.